Papo de Bola. Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos, Bistec Supermercados, Colina Volkswagen, Faculdades Exucre, Embratex Esportes e Tigre Maníacos. Não foi o que eu vi o ABC marcando bem adiantado, tentando tirar o espaço do time do Criciúma. Não foi um grande jogo, não, mas o Criciúma jogou para cumprir o objetivo. O objetivo era só a vitória. Né? Porque o time que quer brigar por uma vaga para a Série A do ano que vem não pode tropeçar dentro de casa. Isso aí é um fator principal para te continuar na briga. Então o Criciúma ganhou, fez 2-1, oscilou bastante durante o jogo, mas é aquela história. O que manda, o que vale, foi o resultado, os 3 pontos. Então o Vinck vai ter uma semana boa para trabalhar, porque na sequência o Criciúma sai 2. O Criciúma pega o Náutico no sábado e pega o Ceará na terça-feira, meu amigo, 2 broncas, apesar do Náutico estar muito mal, mas a gente sabe como é, o Náutico mudou de técnico, tem estrutura, então vai dificultar bastante. Com certeza vai dificultar sim, Reginaldo. Nosso outro convidado é o Carlos Henrique Alamini, ainda na vice-presidência ou já renunciou, né? Porque já está concorrendo para o conselho. Boa noite, Alamini. Boa noite a todos os torcedores do Tigre, aos sócios e principalmente hoje a minha solicitação aos conselheiros do Criciúma. Na realidade, no dia 18, eu renunciei à minha diretoria de vice-presidente administrativo para poder concorrer então à presidência do conselho. Pois não. E aí, Alamini, vitória foi importante, né, do Criciúma, né? Daqui a pouco a gente fala mais da eleição do conselho, mas vitória importante do Criciúma, agora é olho nesses 2 jogos aí fora, né? Nós temos dito que nós precisamos de um pouco de estabilidade, de tranquilidade para levar adiante todo o projeto do Criciúma, né? Um projeto grande, é um time grande, com toda a dificuldade que se tem hoje econômica, né? Mas ele está sendo muito bem administrado e está indo passo a passo. Eu entendo assim que nós estamos atendendo nossos objetivos. Ô, Alamini, deixa só um questionamento, porque eu não, até me perdoe a ignorância no assunto, mas tu renunciou e agora como é que é? Tem que fazer eleição para ocupar o teu cargo antigo ou o presidente indica? Como é que funciona isso? Então, o presidente deve indicar o nome e na próxima reunião do conselho ele é aprovado pelo conselho. Ah, entendi. Ele precisa ser aprovado como uma eleição normal para o conselho, né? Então, nesse intervalo, fica então essa vacância aí sem o vice-presidente. É o conselho deliberativo, né? É o conselho. Do Criciúma Esporte Clube. Que tem quantos, sabe quantos integrantes tem hoje o conselho, Alamini? Na realidade, hoje, teoricamente, o conselho, tanto o vitalício e o transitório, são 300, né? É o universo que se trabalha, não para eleição, né? Mas o Criciúma retira dos 4.000 sócios patrimoniais esses 300 conselheiros que atuam diretamente no processo e ficam atentos à diretoria executiva, né? O Renato Bastos, ele deu uma entrevista sábado para o J. Éder antes do jogo, até conversando sobre o Renato Bastos, é o presidente que vai sair agora, né? E essa eleição tem a chapa da situação, encabeçada pelo Alamini. É o Alamini, o Valcir, Zanetti e o Vanderlei. E o Vanderlei. Isso. E o Renato até disse que espera no mínimo 150 conselheiros, né, para essa eleição de segunda-feira, a partir das 19h30. 19 primeira convocação, 19h30 segunda convocação. Então, lá na SIC, né? Então fica aqui o convite, né, para quem tiver direito a voto, né, esses 300 conselheiros, até para validar, né, Alamini, validar o processo, né? Eu acho que quanto mais conselheiros participar, né, desse interesse do clube, eu acho que é bom, porque eu ouvia o ex-presidente Antenor Angeloni, ouvi o atual presidente, o Jaime, e se queixando do isolamento, né, da solidão. Eu acho que é hora do torcedor da sua parcela, do conselheiro da sua parcela de responsabilidade para o clube. Perfeitamente, Reginaldo. Na realidade, confesso para ti que essa é uma das premissas que a gente tem
se por acaso nós formos vencedores do pleito de amanhã, né? É integrar mais o conselho propriamente dito entre si, né? E fazendo uma parceria com a executiva. Precisa ter uma interação maior, no meu ponto de vista, né? Então, que elimina exatamente essa tua pergunta, né? Tem que ser mais atuante, não é no sentido de incomodar, de procurar perturbar o ambiente, e sim de apoio, e sim de estar paralelo à diretoria executiva, dando força e ajudando no que foi necessário. Esse é o objetivo principal do Conselho neste momento, né? Pois é, o Alamini, então, vamos lá. Você renunciou à vice-presidência administrativa do Criciúma, então fica claro que a chapa 1, né? A chapa 1, vocês estão chamando de a integração, né? A chapa 1, a chapa da situação. Chapa da situação. A chapa da situação, ela é apoiada pelo presidente Jaime Dalfarra. O Renato Bastos também tem a manifestação de apoio para essa continuidade? Olha, eu vou ser contrário à tua linha de raciocínio, né? Na realidade, quando eu fui convidado pelo Renato, nós analisamos os prós de eu me retirar da vice-presidência e assumindo o conselho. Onde eu pesaria mais, onde eu contribuiria mais. Então eu disse assim, Renato, na situação de hoje, eu vou conseguir dar mais suporte, eu vou conseguir ajudar mais o Criciúma sendo presidente do conselho. A partir desse momento, nós concordamos e eu fui até o Jaime, eu fiz o caminho inverso do que tu está dizendo, né? Eu fui até o Jaime e disse, Jaime, estou sendo pretendido a ser o presidente do conselho, o que é que tu acha? Ele assim, Alamini, vai em frente. Então, eu tive a carta branca do Jaime, né? E nesse aspecto, eu posso ficar aqui falando um tempo que for necessário, até para explicar o porquê que eu entendo que eu sou mais útil no conselho do que como vice-presidente. Pois é, eu gostaria de saber, pode ficar à vontade. Então, eu tenho uma vida no Criciúma desde 95 com o Milton Carvalho, até, se eu for buscar um pouco antes, em 85, eu também já fiz parte, e tenho até uma carteirinha que eu descobri esse dia de diretor da época do Antenor Angeloni. Então, eu já sou bastante velho já ali no clube, né? Já contribuí bastante na parte patrimonial, futebol, às vezes, quando fui solicitado, porque eu entendo que cada um fica no seu quadrado, então eu respeito muito, né? Mas quando sou solicitado, eu dou a minha opinião. Então, desde o início, vamos colocar aqui, no finalzinho da era Edson Búrigo, com a entrada do Antenor Angeloni, eu venho ajudando e muito na área administrativa, na parte organizacional, e, ao mesmo tempo, na área de planejamento do clube. Ou seja, nós construímos o CT, nós tiramos da gaveta um projeto que estava lá, adormecido há não sei quantos anos, né? Nós tiramos da gaveta, apresentamos ao Antenor. O Antenor, no seu grupo de fornecedores, nos conseguiu os recursos, nós botamos em atividade, então, o centro de treinamento na parte 1. Né? Então, que todo mundo enxerga, vê exatamente a beleza que é aquilo lá e a funcionalidade que fez, inclusive, que nós saímos do Heriberto Ilse e nos mudamos lá para o centro de treinamento. Mais próximos, mais unidos, mais rápidos do processo, porque nós estávamos mais integrados. Antes do Antenor sair, eu ainda busquei com ele mais de R$1 milhão, através de seus fornecedores ainda, para construir o CT Parte 2. Então, o CT Parte 2, ele é composto lá por 4 salas de ginástica, né? De troca de roupa, como é que é? Vestiário. Desculpa. Então, nós temos 3 vestiários e uma sala para gerência. Aí temos lá um topo lá de à vista, temos uma lavanderia. Então, nós entendemos que aquela parte ali, ela contempla o quê?
aquela estrutura 1, e aí realmente está resolvido o problema do Criciúma. Então, e nós terminamos quando? Terminamos esse ano. Bom, então a presença do Alamini era só para encerrar o processo e regularizar junto à Caixa e o Ministério do Esporte, que é a sequência natural, né? Então, onde que eu venho a servir mais? Na parte do Conselho. Nós já estamos há um ano mostrando ao Conselho a revitalização do estádio Heriberto Wilson. Se vai ser feito, se vai ser realizado, é uma discussão a ser feita no Conselho. Mas eu me sinto na obrigação de trazer, afinal de contas, nós temos 3 grupos de arquitetos que idealizaram toda essa revitalização, uma mudança espetacular na região aqui do bairro Comerciário. Então eu me senti mais à vontade de trazer esse processo para apreciação junto ao Conselho. Não é? Então, se define exatamente, por exemplo, assim, porque o Alamini, cada vez que conversa, fala no museu, mas nós precisamos definir exatamente onde é que vão as salas para alugar, onde é que vão a área administrativa, onde é que vai a loja, onde é que vai o museu. Então, nós estamos fazendo tipo o plano diretor do clube, o planejamento do clube, para ser apreciado, sempre tem que ser apreciado junto ao Conselho. Então, eu me senti mais à vontade de fazer esse trabalho e trazer. Né? Tenho toda a parte do museu pronto, catalogado, isso agora com a definição do local fica mais fácil também. Eu senti um pouco também dessa necessidade que o Reginaldo fala, de que tem que existir uma integração entre conselho, entre diretoria executiva, entre o próprio conselho. E eu também me senti à vontade para fazer esse trabalho. E aí, sem sombra de dúvida, o conselho vai se reunir, vai fazer comissões, nós vamos criar um ambiente agradável, esse é o objetivo, para que todo mundo realmente olhe o Criciúma. Isso eu vejo diariamente, por exemplo, assim, deixa eu avançar um pouquinho mais na minha ideia aqui. Nós custamos a organizar a casa. Então, tu só leva a visita para a tua casa quando ela está limpa, organizada, ela está bonita, vamos colocar assim. Então faz já 4, 5 meses que todo mês, às vezes de 15 em 15 dias, nós lotamos um ônibus e fizemos um percurso no Heriberto Wilson e no Centro de Treinamento. Isso significa o quê? Que nós estamos mostrando a nossa casa para o associado, que tem a prioridade, né? Então, isso também mostra para nós que o associado ele está um pouco distante. Nós temos que mostrar que o Criciúma realmente, como diz o Jairto na proposta dele, o Criciúma é o maior time do estado de Santa Catarina. Nós temos que ter o prazer de dizer isso, né? A paixão de dizer isso, né? Que ele é o maior e é nosso, né? Nós temos que cuidar dele. Então, qual é o nosso objetivo ali? É realmente acompanhando a diretoria executiva, acompanhando como está sendo cuidado o nosso patrimônio. Dentro desse parâmetro, assim, dentro dessa visão, é que eu entendo que eu renderia mais no Conselho do que como vice-presidente. A principal meta é essa questão aí da revitalização do Heriberto Wilson, dá para dizer isso? Até em cima disso, você já tem traçado alguma coisa, algum objetivo, alguma plataforma? O que dá para mudar? Uma inovação? Na realidade ali, Reginaldo, é uma transformação 100%. Né? Nós já mostramos nas 2 últimas reuniões do Conselho as ideias, vamos dizer assim, principais e pedimos autorização, inclusive, para levar adiante. Ninguém está gastando nada, ninguém está assinando o que vai fazer, simplesmente nós estamos com esse grupo de 3 grupos de arquitetos, nós estamos viabilizando exatamente o estádio.
Semana que vem, nós começamos a entrar na parte de custo-benefício, do planejamento, onde buscar o dinheiro, como fazer essa implantação. Mas assim, ó, o projeto vira aquela parte ali na parte de frente ao estádio, tem um desnível de 6 metros. A gente não nota isso, né? Mas entre um portão e o outro ali, são 6 metros. Isso ali está contemplado estacionamento, salão de eventos, lojas. O lado esquerdo tem uma churrascaria no nível superior, ali onde o portão 3 por ali, né? Então ali existe uma área que nós fixamos, isso tudo, a ideia, né? Que isso está tudo colocado no papel. São ideias de ou bares, ou choperias, lotéricas. Então, e o lado externo... Vão dar vida para o... E o lado externo seriam lojas para alugar. Por que isso? Por que revitalização disso? Primeiro, ele vai ficar mais bonito e vai ficar mais útil ao Criciúma, por quê? O Criciúma tem que ser independente. No futuro, ele tem que caminhar para ser independente, ele tem que ter renda própria. Ele vai depender do sócio, vai depender do aluguel, vai depender de todos os patrocínios, né? E isso tudo aqui vai ajudar a manter o clube. Essa é também uma das ideias, né? E tem outro detalhe assim, ó. Não é nessa gestão que vai ser discutido a saída ou a renovação do Jaime. É na gestão seguinte do Conselho. Então, essa gestão agora, ela tem que ser exatamente essa tranquilidade que nós temos que dar para que haja um trabalho sempre caminhando para nós elevarmos cada vez mais o Criciúma, né? Essa outra história fica para a diretoria seguinte, né? O Alamini, só uma dúvida. Essa revitalização que vocês pretendem fazer, ou pelo menos botar no papel, ou tirar do papel, esses recursos eles sairiam do investidor atual ou do patrimônio do clube? Na realidade, assim, ó, esse custo-benefício que eu falo, na realidade, o Criciúma, em primeiro lugar, não tem dinheiro algum para fazer nada. Ele não vai tirar o dinheiro do associado para fazer nada. Ele vai ter que gerar o próprio recurso neste plano de trabalho. Então, vamos colocar assim, são ideias, né, Reginaldo? Na realidade, isso vão ser apresentadas e, de repente, numa mesa, uma cabeça pensa pequeno e várias pensam grande, né? Mas vamos dizer assim, ó, se tu tiveres 10 salas para alugar e tu tem que reformar essas 10 salas, de repente tu cobra uma joia, essa joia tu transfere para 5 anos de aluguel e após isso, então, tu começa a buscar o aluguel. Ou faz uma composição, né? Um pouco de joia, um pouco de aluguel e, na realidade, assim, todo plano tem que se pagar. Nós não temos dinheiro, o Jaime não tem dinheiro, a executiva não tem dinheiro, então nós temos que trabalhar e buscar esse dinheiro. Talvez até, como nós fizemos com a bandeira, né? Se vocês se lembram da bandeira, cota, né? nós fizemos cota e, R$500, exatamente, né? E colocamos lá o nome de todas as pessoas que contribuíram. Alguma forma, nós temos que buscar, se for aprovado essa revitalização. É muito bonito. Olha, nós saímos lá, a ideia dos arquitetos sai lá do terminal. Tem maquete isso já não? Na realidade, tem Projeto, todo um desenho já tem toda uma leitura já viva, vamos dizer assim, né? Inicia lá no terminal, vem até o estádio Heriberto Wilson, com arborização, com bancos para sentar, quer dizer, tu vai tornar aquela via livre de quem está vindo do terminal e vai ao Criciúma. Ficou muito bonito. A frente do Criciúma, além de estacionamento, tem ajardinamento, vira uma praça, né?
Agora, tudo isso vira uma praça, mas o que é que nós precisamos? Aquilo ali, muito conscientemente, né? Nós temos, é patrimonial, existe donos, né? Isso tudo tem que ser colocado no sentido de valorização do patrimônio. Sim. Não de retirada do patrimônio, né? E sim de valorização. Esse é a premissa máxima daquilo ali. Isso é uma ideia, né, que a gente trouxe, né? E buscando, inclusive, recursos para a própria manutenção do estádio, né? Tá bom, Alamini, o tempo que a gente delimitou aqui, né, era até as 10h30, fica com a gente o Alamini, já está ali o Ney Constante, vem agora que o Ney Constante está encabeçando a chapa 2, é a chapa de oposição, né? Não é de situação, é de oposição. A gente já vai conversar então em seguida com o Ney Constante, agradecendo aqui a tua presença, uma boa sorte amanhã. Então, eu agradeço de coração a recepção, né, a vocês, né? E fica aqui o convite a todos os conselheiros que têm direito a voto, que amanhã nos prestigie e vá até a SIC, às 19 horas, primeira chamada. 19h30, então, começa já o procedimento de eleição, vai ser rápido, né? E pelo que eu escutei da comissão. Então, é uma colaboração que faz e isso vai mostrar realmente o interesse que o conselheiro tem pelo Criciúma. Então, eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos. Pois não, esse é o Carlos Henrique Alamini. Na volta do intervalo a gente fala também com o Ney Constante. Já vamos trazendo para cá. O Ney Constante vai tomar aqui então o assento, fica com a gente até às 11 para falar também das propostas que tem aí para o Conselho, que é a outra chapa. Liga para cá, hein? 3437-9767, concorre à camisa oficial do Criciúma Esporte Clube. Eu quero falar agora da Alianda. Alianda Pisos e Azulejos, olha, líder total, absoluta no mercado Alianda do nosso querido Vilmar Guedes, que está sempre disposto a ajudar, a negociar com você. O Guedes gosta muito de se envolver, né? E ele vai pessoalmente, qualquer probleminha que acontece, ele mesmo vai lá e resolve o problema dos clientes. E é assim que tem que ser, com a humanização, que é com certeza exemplo para todo mundo da nossa Alianda Pisos e Azulejos, realizando sonhos já há tantos anos. A grande Alianda conosco no Papo de Bola, que faz uma breve parada e volta depois do intervalo. Então não sai daí que a gente já volta. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Ser sócio do Criciúma
não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. Estamos de volta com o seu Papo de Bola aqui na tela da TV Litoral Sul. Liga pra cá, em 3437-9767, né? Pessoal ali tá quase doido, tanta ligação, né, que tá chegando aqui pra gente. Já tem umas perguntas aqui, mas a gente vai deixar para falar mais do time, dos preparativos, da preparação do Criciúma aí para a próxima rodada, depois das 11, que agora o assunto aqui é conselho. Antes eu quero falar do Bistec Supermercados. Bistec Supermercados, você faz lá o seu cartão do Clube Amigo Bistec, vai ter vários descontos. Eu confesso que não sabia o que era isso antes de ver esse anúncio aqui, né? O Denis falando sobre isso dinheiro, né? Aqui no Papo de Bola. E bota dinheiro nisso, viu, Reginaldo? Dinheiro. Porque os descontos são realmente, olha, muito bons, viu? Muito bons mesmo. Então você faz o seu cartão Bistec, você vai levar ali não mais do que 10 minutos, no máximo 10 minutos. O pessoal ali é muito ágil no nosso Bistec Supermercados. E aí você vai ter todas as facilidades também conosco, o Bistec, no Papo de Bola. Queria mandar um abraço para o meu amigo João Paulo Duque, né? João Paulo Duque, mais conhecido como Mancha, né? Trabalha aí como representante, enfim, como garçom também, às vezes, nos eventos aí que nós temos. Está acompanhando também o Papo de Bola. Um abraço, João. Olha só, Ney Constante, a gente falou até agora com o Carlos Henrique Alamini, que é da chapa, que eles estão chamando da chapa de situação, né? O Ney me deu um puxão de orelha aqui, que não é questão de oposição, né? Mas de qualquer forma é da outra chapa, é a chapa 2, né? Tem duas chapas disputando. Não, mas eu acho que é oposição, não é? Chapa 1, ele já vai me explicar. Chapa 1 é a situação. Não. Chapa 2 é oposição. Ele já vai me explicar por que ele disse para mim que não é oposição. Boa noite, Ney. Boa noite, Zanino, boa noite, Reginaldo, os telespectadores. Olha, seria oposição se nós viéssemos de um outro grupo no Conselho. Acontece que nós, juntamente com a chapa 1, é quem formamos o Conselho Deliberativo em chapa única. Então, se tivesse uma outra vertente aí, que tivesse disputado o Conselho Deliberativo e tivesse vencido, aí sim, mas não é o caso. Nós formamos a mesma chapa para a eleição do Conselho Deliberativo, para formar os 300 conselheiros, que foram os 179 conselheiros transitórios, para formar os 300. Então, formamos um grupo só. E desse grupo, infelizmente, não houve um acordo para que se formasse uma única chapa para a diretoria do Conselho, que é um outro processo. Por que não houve esse acordo? Olha, eu estava acompanhei parte da exposição do Alamini, que fica aqui bem claro que não tem nada contra o Alamini, mas por uma questão simples. O Alamini hoje é o vice-presidente administrativo do Criciúma eleito. Legitimamente era. Pediu ele eleito. Ou seja, ele era o vice-presidente administrativo eleito. Por que sair de lá de uma função importantíssima para o clube para vir disputar o Conselho Deliberativo? Entendeu? Então foi essa a situação que foi criada. A chapa seria a proposta deles, a proposta da atual direção do Conselho. Era de que formasse o Alamini, eu de vice-presidente e o Vanderlei de secretário. E aí quando a gente elegeu o Conselho Transitório, foi um grupo que trabalhou para isso, né? E eu tinha que ser fiel a esse grupo. Por isso que eu não aceitei. Eu poderia individualmente, se eu fosse egoísta, eu teria aceitado. Porque a proposta, né? Agora, e aí já não teria eleição. Mas eu tive que conversar com outras pessoas, nós somos um grupo bastante grande até, e aí a gente teve que conversar. Quem são os membros, Ney? Tu? Eu, Célio Bolan, o Adriano Ozelami vice, o Célio Bolan como secretário. Aí tem lá o Deloir, o Luciano, não, o Deloir, o Paulo Minato e o Brunelli, o Ricardo, o Deloir Brunelli. O Robson não está nessa... Olha, é assim, ó, o que aconteceu? A primeira opção de nome para a chapa pura que nós fizemos era o Robson Isidro, o nosso presidente. Eu de vice e o Adriano Zelame como secretário. Não, o Célio já era secretário.
Infelizmente houve algum contratempo aí que o Robson teve que declinar dessa situação, né? E a gente até entendeu por questões particulares. E aí ele solicitou o desligamento da chapa. E aí teve que, caiu no meu colo, né? Essa questão de ser candidato a presidente. Eu realmente não era essa a minha intenção, mas já que o grupo definiu assim, né, a gente tem agora que trabalhar para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Então, a ideia de vocês, você já estava falando aqui para a gente agora, nesse intervalo aí que nós tivemos, ela tem várias, vocês têm objeções, né, diversas em relação, você escutou agora as propostas do Alamini ali. Eu queria que você falasse um pouco da plataforma de campanha da chapa aí de vocês, Ney. Primeiro, Zanino, eu quero falar um negócio que é bastante chato, né? A gente ouvir isso, né? Eu sou sócio patrimonial do Criciúma desde 1976. Não tinha ainda, era o tempo da piscina. A gente se associava ao comerciário para poder participar da piscina. Eu também. Então, a gente é sócio desde então. Né? Eu já fui conselheiro na gestão, não na gestão passada agora, mas na anterior, e voltei agora. Então eu ouvi aí de algumas pessoas que nós somos aventureiros. Nós não vamos deixar o clube à mercê de aventureiros. Para aí. Todas as pessoas que compõem a nossa chapa e o nosso grupo de trabalho são todos sócios patrimoniais há bastante tempo no Criciúma, têm uma estrutura familiar acima de qualquer suspeita. Então, e uma coisa que fique bem claro, isso é um preconceito, né, da pior, é um preconceito, né, todo preconceito é ruim, mas esse é o pior que existe. Então, quero dizer, de aventureiro nós não temos nada, nós somos pessoas responsáveis, a maioria é empresário, a maioria é trabalhador, como todo mundo. E o que vale, meus amigos, não é a questão social, é o caráter. É ter caráter para encarar uma situação é que vale. A questão social vamos deixar de lado, porque a questão social não é parâmetro para nada. E as propostas? E a proposta é o seguinte, o nosso desenvolvimento toda a proposta volta-se para o sócio patrimonial. Veja bem, nós temos um quadro social de 4.200 sócios patrimoniais. Na última eleição do Conselho foram lá votar não mais que 600. Isso é ruim. O sócio está completamente abandonado. E há bastante tempo. Não é agora. Por que só agora estão se pensando no sócio patrimonial? Nós temos que voltar o Conselho para o seu interior, que é o sócio patrimonial. A diretoria executiva é uma outra situação. A gente tem que colaborar, tem que dar suporte para a diretoria executiva, mas a gente tem que pensar em resgatar a confiança do sócio patrimonial. Ele é a estrutura do Criciúma Esporte Clube. Entendeu? E é assim que nós temos que trabalhar. Primeiro nós temos que resgatar a confiança do sócio patrimonial, para a partir daí a gente elencar uma série de situações no clube, de benefícios para o clube. Mas nós temos que dar a esse sócio patrimonial alguma coisa. Vamos revitalizar o Heriberto Wilson? Eu vi o projeto, fantástico. Mas ali não está contemplando algumas situações que beneficiam o sócio patrimonial. Entendeu? E até o sócio contribuinte, porque no bojo do sócio patrimonial, se tu cria algum mecanismo para atrair o sócio patrimonial para o estádio, tu tem que automaticamente também destinar uma parte para o sócio contribuinte. Então é nesse sentido, eu acho que fazer salas, o projeto é fantástico, eu já vi o projeto, é tudo muito bom, só que tu tem que criar ali situações, ambientes para trazer o sócio patrimonial no dia a dia, para conviver o dia a dia com o Heriberto Wilson, criar a sala de jogos, que é importante. O Mampituba faz isso muito bem, por que o Heriberto Wilson, que tem espaço ocioso, não consegue fazer? O Criciúma é só futebol. Não, o Criciúma tem um quadro social e que tem que dar a ele uma atenção especial. O sócio no Criciúma, ele só é lembrado, vejam bem, ele só é lembrado quando ele recebe uma carta dizendo que tem uma Assembleia Geral. E o Conselho Deliberativo da mesma forma. Nós, conselheiros, nós só somos lembrados quando tem Assembleia, quando tem reunião do Conselho. Então isso precisa mudar. E para mudar, tu tem que fazer criar essa situação, porque mecanismo para fazer isso tem. Pois não, tá certo. Então, estamos falando com o Ney Constante aqui conosco. Um abraço do Dr. Felipe Trento Búrigo, viu, Reginaldo? Está acompanhando aqui o programa, passou mensagem aqui. Boa. Um grande abraço a você e a todo mundo também ligado. As perguntas do pessoal ficam para depois das 11, tá, gente? Você que ligou agora, porque nós estamos falando com o Ney Constante, que concorre ao Conselho Deliberativo do Criciúma. Já falamos com o Alamini, que é da outra chapa antes, Reginaldo. Ô, Ney, como é que... Eu acho, primeiro... Pensar no sócio patrimonial, eu acho que é o ideal, porque o sócio patrimonial é o dono do patrimônio, ponto. Mas como é que vocês iriam beneficiar o sócio patrimonial, cara?
Olha, isso é pedido dos sócios, inclusive, né? Que a gente cria ambientes para que eles participem do dia a dia do clube. Porque assim, ó, você cria mecanismos para que o sócio participe mais ativamente do clube, automaticamente ele vai participar dos jogos. Ele vai contribuir com o clube, não é? Existe a gente tem ali 4.200 títulos emitidos. Por que só 700, nem 700, pouco mais de 600 pagam e se mantêm ativos? E eles continuam dono do patrimônio. Por quê? Porque eles não têm nenhum tipo de atrativo que os faça vir ao Heriberto Wilson, a não ser jogo de futebol. E nós temos um ambiente aqui, é centralizado, é de fácil acesso, né, para que o dia a dia seja movimentado no Heriberto Wilson. A gente já teve ali restaurantes e tudo, mas não temos mais nada. Mas agora me ocorreu aqui. O Criciúma hoje tem um investidor, né? E eu sinceramente, eu não li o contrato, não sei como é que esse contrato foi feito, então por isso que vai o questionamento aqui. O investidor atual, que é o presidente Jaime Dalfarra, ele também não tem poder sobre o patrimônio ali do campo, por exemplo? Para fazer... Não, ele tem poder de manutenção. Ele tem que manter o patrimônio. O patrimônio não. A gestão do futebol... Ela não pode intervir, ela tem que manter o patrimônio e melhorar se possível. Tá, quer dizer que o mesmo caso, eu vou te dar um exemplo. Tu aluga um imóvel, por exemplo, certo? Tu aluga um imóvel. Antes de tu entrar no imóvel, o que é feito? Uma vistoria. Uma vistoria. Tu paga condomínio, tu paga imposto, tu paga todo... E o que é feito lá no final? Quando tu devolve o imóvel? Tu tem que entregar como tu pegou. Essa é a gestão do futebol. Entendeu? O patrimônio mas a minha dúvida é a seguinte, o Alamini veio aqui e falou sobre esse projeto que está lá, que era revitalizar o Heriberto Wilson, que eu acho uma coisa fantástica. Eu vou te falar, eu fico triste quando eu vou na loja Tigre Maníacos e em seguida eu vou ali para comprar uma coisinha, comprar outra e tal, e me dá uma tristeza ver aquilo tudo fechado. Me dá uma tristeza, aquilo ali precisa de vida. Mas o meu questionamento, eu perguntei para o Alamini, mas a resposta não veio ou ele não entendeu. Por exemplo, ou a chapa 1 ou a chapa 2, não vou, já que não é para tratar como oposição, ou a chapa 1 ou a chapa 2 podem explorar aquele ali, o físico, em benefício do clube, de uma conta separada do investidor? Pode fazer isso? O que se trata, o que é definido como sócio patrimonial é assim, ó, hoje tem o produto... Não, um exemplo. Então tá, vocês pegam a chapa 2, pega não, nós vamos instalar uma lanchonete aqui, um restaurante aqui. Vocês podem fazer isso, explorar dinheiro pros patrimoniais, por exemplo? Eu não sei até que ponto isso está explícito no contrato. Pois é, isso era entendeu? Nós vamos ter que analisar esse contrato e ver até que ponto o patrimônio está vedado em relação a isso. Tá? Agora, é uma questão, tudo, é aquilo que eu digo, tudo é questão de entendimento, tudo é questão de conversar, tudo é questão de colocar as situações, colocar na mesa. Ó, nós temos esse aqui que vai trazer esse tipo de benefício e que vai valorizar não só o futebol, não só o clube, vai valorizar toda a região, entendeu? Então, nós precisamos do Heriberto Wilson funcional. Entendeu? Não precisamos do Heriberto Wilson fechado como ele é hoje. Ele ali, há tempos atrás, não tinha nem a secretaria mais ali. A secretaria funcionava anexo à loja. Quer dizer, o sócio ia lá e tinha que ir na loja. Né? Então, a gente precisa do Heriberto Wilson funcional. E é isso que nós vamos pleitear. Agora, se tem lá no contrato que impede, por exemplo, aí nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Eu vou dar uma opinião. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, ó, que muita gente, outras pessoas estão falando aí que vocês vão entrar para tumultuar a gestão do Criciúma. Nada a ver. Nós somos, todo o nosso grupo é favorável ao modelo atual de gestão. O que a gente pode fazer no futuro, e a gente tem lá até 2022 para pensar, tá? É trabalhar sugestões para que esse contrato possivelmente seja melhorado e que traga outro tipo de benefício para o clube em si, para a estrutura do Criciúma em si. Quando eu falo clube em si, eu falo dos sócios patrimoniais. Aqueles são eu vou dar uma sugestão aqui. Eu não estou ligado à eleição. Longe disso, né? Por isso até que nós já tomamos aqui a liberdade de chamar as duas chapas aqui, até para tentar fazer com que os conselheiros vão lá para votar, porque eu acho que é um momento importante do clube. Agora, eu vou dar fazer um pedido, eu acho que é pedido.
para o presidente Jaime da Alfarra pelo menos analisar. Presidente, traz a concentração para cá. Traz a concentração, traz os jogadores para cá. O Criciúma tem um hotel 5 estrelas ali, cara. Entendeu? Aquilo ali está fechado. Traz a concentração para cá, cara. Entendeu? Já deixa os jogadores aqui, concentrados aqui, cara. O jogador já vai pegando vai pegando o movimento do torcedor, vai pegando o carinho do torcedor, vai aproximando. Eu não vejo o porquê do Criciúma estar concentrado lá no CT. Isso é opinião, muito particular, né? Muito particular. Mas eu acho que o presidente é um cara inteligente, é um cara de visão. Eu acho que ele podia pensar nisso, cara. Tá feito. Sem tirar o tempo aqui do Ney, né? Não, sim. Pois é, Ney, e aí, mais algo? A gente tem aí mais 10 minutos de conversa ainda com você. Eu acho que é a oportunidade que o Zanini e Reginaldo, é a oportunidade que o sócio patrimonial, que o conselheiro tem, de participar. Porque nós temos 300, desses 300 são 121 que são os vitalícios. Sim. Eles têm um pouco mais de dificuldade, né? Que já são pessoas que... Mais velhos. Também a gente tem que entender, os caras já contribuíram com uma barbaridade para o clube. Né? Esse pessoal estão no lugar que eles merecem estar como vitalícios, porque eles deram uma contribuição enorme para o Criciúma Esporte Clube. Né? Desde o tempo lá do comerciário, os caras estão ali... E esse pessoal mais novo que entrou agora... Porque não pensem vocês que se a gente vai ganhar e o conselho vai ser um marasmo. Não, o conselho tem que ser participativo. Nós temos lá no estatuto previsto 5 comissões de trabalho para auxiliar o conselho deliberativo. Essas 5 comissões vão funcionar. São mais 15 pessoas envolvidas. Não serão só os 3. E não serão só os 3 mais os 6 lá do conselho fiscal. Não, serão... Esse pessoal, esses 9, mais os 15 das comissões. São 3 cada comissão. Entendeu? Então, esse pessoal tem que trabalhar. Além do que, a gente tem uma série de colaboradores, né, de pessoas interessadas em participar desse processo. Então, o conselho tem que ser participativo. Chega de termos lá reuniões com 30, 40, cada vez que tem reunião do Conselho Deliberativo. Não, tem que participar. Quer ser conselheiro do Criciúma, dê um nome para ser conselheiro do Criciúma, tem que ser responsável. E tem que ter a responsabilidade de ir lá. O conselho hoje ele tem o poder de, por exemplo, mudar a maneira de gestão, trocar presidente hoje, por exemplo, no Criciúma? O conselho tem esse poder? Essa é uma discussão que sempre surge. Zanini, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Existe um contrato que está em vigor. Esse contrato vai até 2022. Né? Esse contrato é com a empresa. Certo? O presidente, por força desse contrato, o dono da empresa tem que ser presidente do clube. Certo. Começa por aí. Né? Então, enquanto esse contrato estiver em vigor, não há como mudar. Existe uma multa para que, se esse contrato for rompido, existe uma multa para ambas as partes. Né? Então, eu acho que não temos que pensar nisso. De quando a quando? Até 2022. Não. Vamos supor, tem eleição agora, a chapa que ganhar... 4 anos. 4 anos? Até 2021. Então nem pega. O Alameda não pega. Não. Vai ter, a próxima gestão do conselho, da diretoria do conselho, que vai do próprio conselho que vai decidir. Se bem que eu acho, eu sinceramente, eu não vejo motivo nenhum para mudar a situação atual. Também não vejo. A gestão do futebol. Não, também não vejo. A gente não vê dessa forma. O futebol atual, o futebol moderno, ele precisa de investidor. É que tem muita gente que mistura as coisas, né, Reginaldo? Sabe muito bem disso. Tem gente que o futebol não está bem. Aí as pessoas complicam tudo, né? Porque acham que pelo futebol não está bem, tem que se mudar tudo, tem que mudar todo o sistema. E não é bem assim. Não é bem assim. Existe aí um modelo de gestão que, se não fosse esse modelo, a gente já teria fechado as portas. Já passamos por isso, porque lá desde 76, quando o comerciário voltou, sempre teve problemas. E sempre a diretoria do Criciúma está aí, ó, e foram vitoriosos? Foram. Mas tiveram que pedir de pires na mão, de rifa. Esse tempo já acabou. Sim. Né? Esse tempo já acabou. Pela gestão atual. Acabou pela gestão atual. Pela gestão atual. Eu no meu espaço na Rádio Eldorado, quando esse assunto vem à tona, eu com todas as letras. Se o presidente Antenor e o Arnaldo não tivessem assumido o clube em 2010, estava fechado. Eu também estava fechado. Estava fechado, cara. Entendeu? Estava usando só o amador. Claro, cara. Então, o modelo de gestão não tinha mais é o ideal. Não tinha mais. Hoje, vários clubes aí estão completamente endividados. O Criciúma é um privilegiado nesse sentido. É um privilegiado. Nós estamos num campeonato brasileiro, é Série B, mas é um campeonato organizado, é um campeonato bom, é um campeonato rentável. Mas tem clubes aí que devem tudo.
E o Criciúma não, o Criciúma é um privilegiado, o Criciúma não tem dívida. Então por que vai se mexer num modelo desse? Agora, a gente tem que tentar contribuir para melhorar o sistema, melhorar a contribuição dessa gestão para o clube. Entendeu? Porque hoje a única contribuição que o clube tem é os R$20 ali, que é a diferença do sócio patrimonial. Entendeu? Mas é só isso. Então a gente tem que buscar, mas é tudo na conversa, é tudo em reuniões, é tudo discutido na mesa, discutido a bom termo, que eu quero dizer. Entendeu? Apresentando projetos para isso. Isso é importantíssimo. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Como é que está a expectativa, Ney? Tem muita gente aí já declarando vitória, né? Antes da hora, já escutei algumas pessoas. Como é que está a expectativa de vocês em relação a isso? Não, a gente respeita muito, eu tenho um profundo respeito por quem está lá. Renato, o Valcir, o próprio Alamini, o Alamini é um cara do bem. Sim. Eu não discordei da presença do Alamini, de compor com o Alamini, como muitos pensam, porque tu tem restrições. Não, nada a ver. A minha restrição em relação ao Alamini na chapa foi o fato dele sair de uma posição importante, que ele é necessário lá. Viu os projetos que ele apresentou? Ele está fazendo um bom trabalho como vice-presidente administrativo. Então eu não vi essa necessidade, até porque ele poderia ter continuado o seu trabalho lá como vice-presidente administrativo e ter o suporte nosso aqui. Então foi só essa questão que pegou. Né? Mas são pessoas do bem, são pessoas que contribuem com o Criciúma, né? Então não tem nenhum tipo de restrição a ninguém. Somos todos colaboradores do Criciúma Esporte Clube. Queremos todos o bem do Criciúma, não os bens, o bem. Porque eu acho que até que por esse momento, eu acho que uma divisão ela é horrível para o clube. Olha bem, a situação que está acontecendo agora, eu, na minha opinião, ela é até saudável, porque existe uma disputa não é aquela disputa, como é que eu vou te dizer, não é aquela disputa pejorativa, não tem nada a ver, é uma disputa saudável. Né, de duas pessoas que não concordaram uma com a outra num determinado momento, que definiram por candidaturas próprias. Eu acho isso legal. É salutar. Outra coisa que eu gosto é da alternância do poder. Entendeu? Tem que ter alternância no poder, tem que se mudar. Até para a gente sentir como é que é. Nós estamos evoluindo a cada dia. As informações, aquilo que se fazia lá há 20 anos atrás, não se consegue fazer mais hoje. A evolução é segundo. Entendeu? Então se evolui segundo a segundo e nós temos que acompanhar essa evolução. Não que as pessoas não sejam capazes de acompanhar, não é isso. Mas a gente tem que dar oportunidades, criar oportunidades para que outras pessoas, como nós, estamos chegando, para quem sabe mudar alguma coisa. Ney, a gente agradece a tua presença e deixa aqui mais um espaço para você dar o último recado aí, né, pro pessoal. Veja bem, eu, mais uma vez, eu quero me dirigir aí aos conselheiros do Criciúma Esporte Clube, os conselheiros vitalícios, que façam um esforço para ir até lá, e os conselheiros transitórios foram eleitos agora, e que façam valer o seu voto, o seu cargo de conselheiro do Criciúma Esporte Clube. Então, acho que o Conselho Deliberativo precisa disso. Tem que ter confiança, agora, tem que ter responsabilidade para ir lá, escolher a melhor oportunidade e votar nela. Acho que eu estou pedindo aqui, voto para a chapa 2, né? Voto para a chapa 2. Lá vai ser assim, na cédula? Vai ser chapa 2. Porque é pela ordem de inscrição, né? Não poderíamos ter sido chapa 1, sem problema nenhum. Mas é pela ordem de inscrição, eles escreveram a chapa deles primeiro, então eles são chapa 1 e a campanha da chapa 2 teve que ser rápida, né? Porque você só foi definida a tua candidatura, acho que semana passada, né? Semana passada, mas no mesmo tempo da deles também, tá? Porque a gente tentou até o último minuto, tá? Eu ainda ontem no jogo encontrei com os ex-componentes, que é o Noyodá e o Renato, né? O Noyodá é o vice-presidente. Eles, puxa, a gente podia ter composto, não precisava ter essa eleição, essa disputa. Mas, por outro lado, isso é saudável. Vai ter um interesse lá do conselho, porque é chato. O conselheiro ia ter que ir lá e votar para uma chapa só. Votar, entendeu? Assim ele vai lá, tem uma disputa, é mais interessante. Nós, independente do resultado, nós vamos estar sempre do lado do Criciúma Esporte Clube, isso que é importante. Obrigado. Ney Constante participou conosco. Amanhã tem eleição, então, do Conselho Deliberativo do Criciúma à noite, a partir das 7 horas da noite. Primeira chamada, né? 7h15 a primeira e depois 7h30 7 horas a primeira chamada, 19h30 a segunda chamada. 7 horas a primeira e 7h30, então,
a segunda chamada. Tomara que a gente tenha uma boa presença dos conselheiros para participarem desse momento tão importante na vida do Criciúma Esporte Clube. Você continua ligando, hein? 34379767, tem mais uns minutinhos ainda para ligar e concorrer à camisa oficial do Criciúma Esporte Clube, né? Acho que não dá mais agora, então. Beleza, então. É isso aí. É isso aí. Quem ligou, ligou. Quem ligou, ligou. Quem ligou, ligou. Quem não ligou, não liga mais, tá certo? Mas é isso aí. A gente vai para o intervalo comercial e aí sim, na volta, a gente tem aí ainda a meia hora final aqui do Papo de Bola para falar sobre a semana do Criciúma que antecede a continuidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, eu quero falar da Colina Volkswagen, gente. A Colina Volkswagen, olha, é realmente uma loja referência aqui em toda a nossa região. Aliás, o grupo Colina, a gente está aqui com a Volkswagen aqui atrás, né? Está sendo divulgada aqui a Volkswagen, mas é um grupo bastante grande aí com várias empresas do nosso querido amigo Valério Mendes, que contribui com você que precisa trocar de carro. Então não pense duas vezes, vá lá na Colina, você pode falar com o Matheus, que é o gerente da Colina, ele está sempre disposto a fazer um negoção para você, com certeza é só carro lindo e tudo de qualidade e a procedência que a gente sabe, né? Empresa de confiança Colina, tá certo? A gente volta depois do intervalo com a sequência aqui do nosso Papo de Bola na tela da TV Litoral. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. Estamos de volta com o seu Papo de Bola. Várias ligações mais uma vez. É a camisa, né? A camisa
oficial do Criciúma Esporte Clube aqui, ó. Quem ligou, ligou. Quem não ligou, não liga mais. Essa linda camisa do Tigre, né? Muita gente não gostou, eu gostei demais. É a camisa 9, do Lucão, né? Camisa 9. Lucão. Artilheiro. Então, daqui a pouco a gente sorteia no final do programa, não adianta mais ligar. Eu vou chamar primeiro o material produzido no jogo do Criciúma de ontem à tarde pelo nosso Juliano Machado, lá no estádio Heriberto Wilson. Fez uma enquete com o torcedor, né? Vamos acompanhar o trabalho do Juliano mais uma vez, lá no estádio Heriberto Wilson ontem à tarde. Eu vejo que o Criciúma precisa acertar o meio de campo dele, essa transição do meio para o ataque ainda tem um pouquinho de dificuldade. Os alas, né, os jogadores que estão jogando de lado de campo, eles não estão fazendo essa fluência toda que o Criciúma precisa. O Lucão tem que jogar um pouquinho mais centralizado. Eu vejo o Criciúma ainda acertando o time e vamos torcer aí que esses últimos jogos do primeiro turno o Criciúma consiga ter uma pontuação, que no retorno sim, que vai ter mais jogos em casa do que fora, consiga aí dar um sprint final e chegar entre os 4 e quem sabe aí subir para a primeira divisão em 2018. O time está jogando direitinho, só falta mais atacar mais, né? E cuidar mais desse centroavante deles, que é perigoso. Esse centroavante é muito perigoso. O Silvinho está perdendo muita bola ali, está jogando muito no meio junto com o Lucão. O Lucão tem que ficar mais dentro da área e o Silvinho sair para pegar a bola, para levar para fazer o gol, né? Não, eu acho que hoje sim, porque falta o miolo de zaga, que não joga, só é o time reserva, né? E o que falta mais? Claro, um homem de meia cancha que avance, né? Que entregue a bola para o nosso centroavante se movimentar bem melhor e continuar fazendo gol. Essa é a minha posição. Falta um camisa 10 bom, né? Camisa 10 bom. O resto tá tranquilo. Tá, o Vicky tá com moral. Tá faltando, acho que um camisa 10, mas o time tá certinho. Dentro das possibilidades do Criciúma, o técnico veio bem, acertou, o time tá com outra pegada. Tá faltando algo mais, um pouquinho mais, acho que um camisa 10, né? Mas no mais o time tá bem. Vinha de uma sequência boa de jogos, né? Tava invicto na competição. Uma derrota mais do que normal fora de casa, acho que dá para aceitar, não é uma coisa que deve se desesperar. Eu acredito que hoje já restabelece aqui a continuidade do bom trabalho que está sendo feito, já vai ganhando o ABC e volta de novo ao prumo aí das vitórias. Voltar a jogar o que jogava, parar com a retranca, né? Torcer para a volta do Caio Rangel, que é um excelente jogador. Não sei por que ele vai entrar com o Silvinho. Para mim, na minha opinião, vai ser banco. Joga o Caio Rangel, esse outro que veio do Inter e o Lucão. Tá feito o ataque. O meio tem que ser, tá certo o Barreto e esse outro rapaz ali. A zaga tá boa. Muitos cornetearam o Márcio Goiano. Pô, não é com jogo que o cara joga tão mal. Ele não é tão mal assim, ele é um baita lateral esquerdo. Vamos dar a chance para ele jogar mais um 2 jogos que ele vai se firmar. Tá aí então, né, a opinião do nosso torcedor, que falou para a Exucre aqui no nosso Papo de Bola. A Exucre é aquela escola superior aqui de Criciúma, fica ali atrás da rodoviária e está se aperfeiçoando para melhor atender todos os seus alunos, o corpo docente, o corpo discente e também os funcionários do local, né? A Exucre vai fazer um estacionamento maravilhoso, porque é uma dificuldade e ela identificou isso já há algum tempo. E o professor Everaldo, lá toda a equipe dele, eles estão trabalhando para melhorar a nossa Exucre para você. São vários cursos mesmo que já estão se tornando, com o decorrer do tempo, referências nos seus segmentos aqui na nossa região, tá certo? Então, pensou em escola superior, pensou Exucre conosco também aqui no Papo de Bola. Reginaldo, o jogo então, né, uma pincelada aí a respeito do jogo de ontem, para depois a gente entrar de vez na semana que vem aí, né? Porque a gente já tem no final de semana um jogo e depois na terça-feira outro jogo. Esse jogo de sábado, você comentou pela Rádio Eldorado, Criciúma venceu o ABC de Natal pelo placar de 2-1, mas poderia até ter empatado, né? O que você viu desse jogo aí, Reginaldo? Olha, Zanini, na verdade o jogo não foi bom, né? O jogo foi um jogo muito truncado, o ABC veio para dificultar muito, né, o Criciúma.
marcou demais, me surpreendeu até, eu achava que o ABC fosse jogar atrás da linha da bola, mas não, eles vieram com a linha alta, né, e marcando exatamente onde o Criciúma sai para o jogo, que é com o Barreto, né, e o Jocinei. Então esses dois jogadores receberam uma marcação, o Criciúma teve dificuldade para sair. Mas aos poucos, né, o time fez força para jogar. Quando faz força para jogar é porque alguma coisa não está certa. Mas o Criciúma tinha um objetivo, que era a vitória. Então conseguiu isso, né? Fez 2-1, fez 1-0, o ABC empatou, depois o Criciúma fez 2-1. Eu concordo com um telespectador ali que disse que não entendeu por que o Caio Rangel não saiu jogando. Eu também acho isso. Eu acho que o Caio Rangel é titularíssimo do Criciúma e provou isso, né? Porque ele entrou no intervalo no lugar do Alisson, que de novo, o Alisson Farias de novo não jogou bem. Começou bem até, que ele começou pelo lado esquerdo e o Silvinho no lado direito. E a partir de uns 25 minutos, mais ou menos, o Vink inverteu essa posição dos dois jogadores. E aí o Alisson sumiu do jogo e o Caio Rangel entrou no segundo tempo e foi o responsável pela vitória, né? Quando o Caio Rangel joga, o Criciúma ganha muito nessa jogada do 1 contra 1, porque quando tu pega um adversário que está bem marcado, que está marcando bem, que está encaixado a marcação, tu precisa da jogada individual, né? E é exatamente o que o Caio Rangel tem isso. O Caio Rangel no 1 contra 1 ele é muito bom. Então acho que a vitória foi importante. O Vink agora tem uma semana boa para trabalhar, porque o Criciúma só joga sábado, né? Joga sábado contra o Náutico. O Náutico está na zona de rebaixamento desde o início do campeonato. Mas já mudou lá, mudou a comissão técnica, entendeu? O Náutico é uma capital, então tem grana, tem dinheiro, tem condições de melhorar o time. E é um jogo que o Criciúma precisa ter todo o cuidado do mundo. E depois o Criciúma joga sábado com o Náutico e na terça-feira com o Ceará, que é outra bronca. O Ceará, apesar de ter perdido em casa para o Goiás, mas o Ceará é um time que vai brigar em cima também. Na coletiva, o Vink disse, né, ele foi cauteloso em relação ao Caio Rangel. Vamos estudar para ver se ele volta. Mas, sinceramente, eu senti que ele deve voltar, sim, viu? Para o time titular do Criciúma. Pelo menos só uma intuição, né? Ele tem que voltar, mas né? ele não deixou claro, né? Não, ele tem que voltar. A questão, o Vink, eu acho, eu vou dar opinião aqui como comentarista. O Caio Rangel volta, sai o Alisson, certo? Vai jogar Caio Rangel, Lucão e Silvinho. O Dodi está fora. O Dodi recebeu o 3º cartão amarelo. Ele não vai botar o Maranhão. Eu acho que ele vai botar o Ricardinho. Eu acho que ele vai jogar com Barreto, Jocinei e Ricardinho. Ele comentou na entrevista, ele disse, não, eu vou pensar, de repente, de fortalecer ali o Acho meio. que ele vai assim. Eu acho que ele vai com o Ricardinho também. Eu também achei. Olha só, Reginaldo. Nilson Rabelo, do bairro Ceará, pergunta o seguinte. Reginaldo, se o Criciúma vencer 2 dos próximos 3 jogos, fecha o turno com 29 pontos. É uma boa pontuação? Pergunta ele. Não, é boa pontuação se a gente for comparar principalmente o início do campeonato, né? O Criciúma começou muito mal, perdeu os 3 primeiros jogos. Então é uma boa. E outra coisa, se ganhar dos 3, se ganhar 2 jogos, o Criciúma tem tudo para fechar entre os 4. Pois é. O Jaime Constâncio, do Centro. Reginaldo, Criciúma vai contratar um camisa 10? Precisa ver isso com urgência. Acho que não. Diz o Jaime. Acho que não. O Edson disse que fechou, né, por enquanto, né, Reginaldo? Não, a questão é o seguinte, o Criciúma deve contratar um zagueiro, tá? Porque os 2 zagueiros titulares estão machucados, o Jansson é outro que está machucado, então o Criciúma hoje tem 2 zagueiros só, né? Não se sabe se o Rafael vai voltar, o Edson Borges me parece que estava na transição, então um zagueiro o Criciúma pode contratar sim. Agora, um camisa 10, cara, eu acho que não vai contratar, porque eu não sei se o Vink quer esse jogador, né? Porque o Vink não usa, o Vink usa um jogador só no meio campo, né? Então, para uma vaga, tem o Dodi, o Eric Flores, tem o Ricardinho, tem o João Henrique, tem 6 ou 7 jogadores para uma vaga. Então, acho que o Criciúma não vai contratar, não. Pois é. E o próprio Edson Gaúcho estava falando isso. Reginaldo, na esquerda ali do Criciúma, com a contusão do Rafael Silva, aí o Jareta foi para a zaga e o Márcio Goiano ganhou vaga no time. Na tua opinião, mesmo com a volta do Rafael Silva, ele fica no time na lateral esquerda, tu acha, Reginaldo? Não. Cara, eu acho... Ele é da posição, né? Mas veja bem, esse jogador, o primeiro jogo que eu vi dele, ele foi muito mal contra o Boa Esporte. Ele entrou a 9 minutos do primeiro tempo, o Rafael machucou, ele entrou e ele foi muito mal. Ontem, contra o ABC, ele já jogou bem, jogou melhor. Então eu acho que é uma questão de ritmo,
Tem que botar o cara a jogar, tem que dar ritmo de jogo. A hora que ele estiver bem fisicamente, ele vai ser o titular. Não vai jogar o Giaretta, não, vai jogar ele, vai jogar o Márcio Goiano. Pois é, porque o Giaretta, Reginaldo, por mais que seja um jogador lento para aquela posição, na minha opinião, pelo menos, né, ele não consegue. A velocidade que tinha o Marlon, apesar da inconsistência das jogadas, o Giaretta não tem, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho que fica uma situação, porque ele participou, fez gol, participou de lances de gols, principalmente recentemente ali no estádio Heriberto Wilson, né? Será que daí ele pega um banco daí, se o Goiano jogar, Reginaldo? Ou será que de repente pode ir para a zaga? Mas daí quem não joga, né? É de complicado. Não, isso, eu acho, Zanini, é o seguinte, o Giaretta, ele mesmo improvisado, ele cumpriu bem o papel. Mesmo improvisado, ele cumpriu bem. Claro, com uma falha aqui, outra ali, mas é do jogo. Fez gols, né, fez 2 gols importantes, mas acho que ele não é da posição. Né? Quando tu tem que jogar improvisado é uma coisa, agora quando tu tem um jogador, e esse jogador, o Márcio Goiano, ele foi uma solicitação do Vinck. Então o Vinck não vai trazer esse cara para deixar na reserva. Eu acho que assim que ele estiver bem, ele entra como titular e o Giaretta vai brigar por uma vaga, ou de zagueiro pelo lado esquerdo ou pela lateral esquerda. E o Vinck, Reginaldo, ele gosta, pelo menos pelo que eu noto, muito desse menino Alisson ali do ataque. E até o pessoal diz que ele treina muito bem, né? Esse garoto treina muito bem. Só que no jogo ele não conseguiu ainda trazer isso, né? E ninguém entendeu porque que o Caio Rangel não começou jogando. Ele quis dar mais um jogo para esse menino, né, Reginaldo? Então, eu não entendi também. A questão é a seguinte, primeiro, o técnico, quando ele faz uma solicitação, né, de um atleta, de um determinado atleta, para contratar, vamos supor, vai lá e contrata o Alisson Farias, por exemplo. Às vezes, ele pode cometer o erro de querer colocar o cara porque ele pediu. E não é assim. O futebol, tu tem que jogar quem está bem. Né? E o Alisson, eu ainda não vi o Alisson Farias jogar bem. Eu ainda não vi. Né? Ele oscilou nesse jogo agora contra o ABC, jogou 15 minutos, 20, bem até. Foi ele que deu uma pancada de fora da área, que o goleiro fez uma defesa muito boa, mas acho que ele não está pronto ainda para titularidade. E outra coisa, ele joga pelo lado esquerdo. Então ele tem que disputar a posição com o Silvinho. Porque o Silvinho joga pelo lado esquerdo. Então é o seguinte, meu amigo, quem está melhor? O Silvinho ou o Alisson Farias? É o Silvinho. Então joga o Silvinho e espera um. Acho que essa definição está na hora de acontecer. O Silvinho não está um pouco inconsistente também, Reginaldo, nas suas jogadas? Cara, parece que ele corre e chuta para a área e sem muito... Não, o Silvinho é assim, o Silvinho é um jogador de uma jogada só, né? O Silvinho é um jogador de explosão, é um jogador de velocidade, então tu tem que deixar ele primeiro que eu acho um erro tu tirar o Silvinho da esquerda para botar na direita. E ele tem que jogar aberto lá no lado esquerdo, cara. Porque quando tu traz ele para fazer um 2 ou para jogar por dentro, ou querer dar caneta, querer dar balão, ele não sabe fazer isso, entendeu? E ele é um jogador muito inconstante. O Silvinho, assim, ó, ele faz uma baita jogada e daqui a pouco faz uma jogada de cabeça de bagre, entendeu? Então, essa falta de consistência que prejudica muito o Silvinho. Então, eu até nem sei se ele pode ser titular do Criciúma. Eu, por exemplo, uma que é questão de opinião, eu tiro o Silvinho e boto um meia para jogar. Entendeu? Eu não tenho nem... Eu faria isso Eu também. jogo com o Caio Rangel pela direita, com o Lucão e boto mais um meia. Pode ser até o Alex Maranhão, que eu não morro de amores, mas junto com o Dodi. É o Dodi e o Alex Maranhão, ou o Dodi e o Eric Flores, ou o Dodi e o Ricardinho. Eu faria isso. Reginaldo, Pedro Bergman manda o seguinte, são 4 situações aqui. Primeiro, Silvinho e lateral esquerdo são muito fracos, não marcam, não fazem nada. Silvinho e lateral esquerdo, né, o Márcio Goiano. Depois, lateral e Luiz falharam no gol, segundo ele. Depois, técnico é fraco. Ô, seu Pedro, o Vinck está ganhando aí bastante. E 4, precisamos de um zagueiro, um meia e um atacante, é a opinião do seu Pedro. Um pouco radical aí, né? Mas é a opinião, né? O seu Pedro sempre tem opiniões fortes aí em relação a... Não, eu respeito, né, a opinião do seu Pedro, apesar de não concordar com ela em algumas coisas. Por exemplo, eu não acho o Vinck um mau técnico. A campanha que o Vinck está fazendo até agora é uma campanha de acesso. Entendeu? A gente não pode comparar a pontuação ou a posição do Criciúma só com tudo junto, por exemplo, desde o início. Né? A gente tem que dividir um pouco. O David começou muito mal o campeonato. O Criciúma jogou 3 partidas e perdeu as 3. O Vinck chegou, o Criciúma está em 9º lugar.
Claro que tem coisa para melhorar, não se discute, mas eu não posso classificar o Vinck como mau técnico, não. Para mim, ele é um bom técnico, um cara que tem uma visão boa do jogo. Claro que às vezes a leitura dele eu não concordo, mas aí faz parte, é questão de opinião. Segundo, eu acho que o erro no gol que o Criciúma tomou foi do Márcio Goiano. Primeiro, o gol foi o seguinte, o Criciúma era um escanteio a favor do Criciúma, foi batido, a bola sobrou para o Jocinei sofreu falta, uma falta clara, o árbitro não deu. Aí o ABC atacou 4 contra 2, um contra-ataque, porque foi falta. Mas independente do árbitro ter dado ou não, o Criciúma está ganhando de 1-0, tu não pode deixar contra-ataque para o adversário. Né? O teu rebote defensivo, ele tem que estar bem postado, e o Criciúma não estava. Os caras atacaram pelo lado esquerdo, cruzaram a bola, passou pelo Luiz, e o Márcio Goiano perdeu a passada, ele perdeu o tempo da bola. Tanto é que a bola passou da cabeça dele e não conseguiu tirar, e o cara fez o gol. Então foi uma série de erros no lance do gol. Eu não acho que o Luiz não falhou, não. Antes da gente falar do jogo do Náutico, uma rápida passada aqui, Reginaldo, nos resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos finalizados agora há pouco, ó, por exemplo, alguns destaques, né? A gente já teve ontem alguns jogos de abertura da rodada, né? Vamos falar de um por um aqui, em uma rápida opinião sua de cada jogo, Reginaldo. Chapecoense ganhou fora de casa, Vitória 2-1, importante resultado da Chape. Né? O Vitória tá numa draga danada, né, cara? O Vitória já trocou de técnico de novo, saiu o Galo, nem sei quem assumiu lá de certo, o Petkovic, né? Porque o Petkovic tirou um técnico, ele ficou de técnico, botou um técnico, de certo ele tá lá. O Vitória dificilmente vai escapar do rebaixamento. E para Chapecoense, um bom resultado. Flamengo venceu o Coritiba pelo placar de 2-1. Então é o seguinte, ó, quem fala da camisa azul do Criciúma ou é contra qualquer mudança de camisa azul do Criciúma, não viu do Flamengo. Flamengo ontem jogou de camisa amarela. Camisa e calção amarelo. E outra coisa, e o Flamengo jogou ontem de amarelo. E na arquibancada, assistindo o jogo, tinha um monte de cara com camisa amarela do Flamengo. É marketing, meu. É grana. Santos 3-0 no Bahia. Santos entrou no G4 depois de ao natural. O Levir está dando uma sustentação boa para o Santos. Sport Recife, que estava aí muito bem, perdeu em casa para o Palmeiras 2-0. Perdeu em casa e o Palmeiras jogou com meio time reserva, hein? O Palmeiras vai jogar agora no meio da semana, então o Cuca poupou um monte de jogadores e mesmo assim fez 2-0. O Corinthians venceu o Fluminense fora de casa, ninguém para o timão, Reginaldo. Goleada, 1-0, né? Uma goleada do time do Corinthians, 1-0. O Corinthians é assim, o Corinthians às vezes, por incrível que pareça, ele dá a bola para os caras, dá a bola para eles lá, que depois nós tiramos e quando eles abrirem achando que vão pegar a gente pega eles. É verdade. É assim. É verdade. O pessoal do Fluminense estava dando entrevista falando justamente isso, né? Foi o atacante, agora não me veio o nome, deu o Henrique, né? E ele falando justamente isso, assim, que o Corinthians se fecha todo, vai lá, faz um gol e acabou. Depois, aí, enfim. Avaí venceu, também uma vitória aí do Avaí, 1-0, goleada, igual você fala, de 1-0, gol do Júnior Dutra, 1-0 Avaí no Cruzeiro. O Reginaldo Avaí começa a respirar no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim está lá embaixo ainda. O melhor jogador em campo foi o goleiro do Avaí. Mas o Avaí, mesmo com a vitória, o Avaí é o primeiro que cai. Está em 17º. O Atlético Paranaense perdeu em casa da Ponte, 2-0, inclusive o Luca marcando dois bonito. Gols. 2 gols do Luca. Artilheiro do Brasileiro. 10 gols. Artilheiro do Brasileiro. Artilheiro do Brasileirão. Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o time do Botafogo. Esses jogos aqui, terminaram agora há pouco. Então, o empate para o Botafogo com o Goianiense não é um bom resultado, enquanto a partida estava jogando fora de casa também, né? O Botafogo também, né? Poupando jogadores. Para Libertadores, né? E o Atlético Mineiro perdeu do Vasco, do time do Milton Mendes, em casa pelo placar de 2-1. O time do Vasco aí também, né? Uma importante vitória do Milton Mendes fora de casa, né? Esse menino aí, se não me engano, é Paulinho o nome? Isso, Paulinho. 17 anos, atacante do Vasco, 17 anos, fez os 2 gols. Os 2 gols do Paulinho para a equipe do nosso técnico Milton Mendes, né? Que é o nosso técnico do Tigre aqui. E ontem, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Joinville empatou fora de casa contra o time do Volta Redonda pelo placar de 0-0. O Joinville está compondo o grupo B da Série C do Brasileiro, já se passaram 11 jogos e o Jack está na 6ª posição com 15 pontos. Mas uma vitória, por exemplo, do Joinville, o Joinville atinge a mesma pontuação do líder, que é o Botafogo do Ribeirão Preto. Então está embolado a Série C. É uma pena o Joinville nascer, né, Reginaldo? Uma cidade do porte de Joinville, o trabalho que o Nereu Martinelli tinha feito antes disso, né, pré essa situação toda, e o Joinville
na Série C hoje do Campeonato Brasileiro, né? Mas acontece o seguinte, né, Zanini? Quando tu começa a errar muito no futebol, tu vai pagando, né? E o Joinville está pagando isso. O Joinville errou tudo no futebol, continua errando. Então, aí tu vê um potencial, né, que tem Joinville e o Joinville nessa situação. E a Série B do Brasileiro, Criciúma joga no sábado contra... Qual é o horário do jogo? O Reginaldo me confirma, sabe? Eu vou ter que confirmar aqui agora. Eu também vou ter que olhar. Eu vou confirmar. Eu confirmo aqui já agora aqui na... Criciúma e Náutico. E Náutico fora, no Recife. Olha, não tem jogo fácil nessa Série B, né, Reginaldo? Não, é encardido. É jogo complicado. Claro que o Criciúma tem todas as possibilidades de chegar em Recife e ganhar do Náutico. Até porque o Náutico tem 8 pontos. Olha só, o Criciúma tem 23 e o Náutico tem 8. Mas para ganhar, a vitória ela não acontece, né? Tu tem que construir, tu tem que respeitar, tu tem que fazer, tu tem que te impor, tu tem que propor o jogo. Então, mas a dificuldade de jogar fora ela é visível, né? Não só para o Criciúma, o Internacional não perdeu agora, né? Vai perder para o Vila Nova, 2-1. Então o Inter está numa draga danada. Agora tu imagina só, um jogador do Internacional, ele ganha o que a folha do Criciúma paga aí, cara. É verdade, é verdade. O D'Alessandro o D'Alessandro, o Damião, falam em mais de 600 mil. O D'Alessandro ganhou 1 milhão, esse Damião foi para lá para ganhar isso. Então, esse Nico Lopes ganhou um caminhão de dinheiro, o Potker esse foi para lá para ganhar. Então, cara, não tem jeito, meu. Olha aqui, o Criciúma joga com o Náutico 7 da noite no próximo sábado. 7 da noite, 7h15. 7h15? Deve ser. Então deve ser 7h15. Aqui pelo Globoesporte.com, 7 da noite está marcado o jogo. E depois na terça-feira, já pela outra rodada, Ceará. Contra o Ceará também. Esse é mais encardido ainda, né, Reginaldo? Ou não? Não, é mais encardido, sim. O Ceará está fazendo um bom campeonato, apesar de ter perdido agora pro Goiás, perdeu lá dentro, lá em Fortaleza. O Goiás estreando o Argel. O Argel já pegou o Goiás jogando de 1-0 fora de casa. E o Goiás, um bom time, né, Reginaldo? O Goiás é um bom time, tu pode anotar aí. O Goiás é um time que vai brigar para subir. Você estava viajando, aliás, você estava de férias ou não quando o Criciúma jogou com o Goiás? Você comentou aquele jogo. Você não estava de férias. Criciúma, olha, 1-0, né? Para mim foi uma vitória importantíssima, cara. O Goiás também sufocou o Criciúma. É um time aí que vai realmente agora com o Argel, com tudo, vai para cima deles. Realmente, né? Um pouquinho mais dessa situação do Inter, Reginaldo, antes da gente fazer aqui o sorteio, porque tem muita gente aqui que a gente sabe que torce, né? Para Inter, para Grêmio, para os times de Porto Alegre, né? Então, às vezes, esse pessoal também quer um pouco dessa atenção nesse sentido. O time do Inter, até o Alexandre Pretzel, que trabalha lá no Grupo Bandeirantes, Band Esportes, lá em São Paulo, colocou no Twitter o seguinte: não, o Inter desse jeito não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente desde o começo achava que uma vaga era do Internacional, né, Reginaldo? Mas será que esse time não vai crescer? Não, eu ainda acho que uma vaga é do Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Esse time vai jogar. Só não sei se vão deixar o Guto trabalhar, né? E acho até que o Guto já era para ter caído já. Porque o Guto está numa pressão muito grande, o time não anda, ele foi para organizar e não deu ainda. Oscilando uma barbaridade. Olha só, o Internacional empatou com o Criciúma, todo mundo viu como, né? Sim. Ganhou de 1-0 do time do Luverdense, todo mundo viu como, né? A 47, que o auxiliar levantou aqui, a defesa do Luverdense parou, o cara fez o gol. Perdeu pro Vila Nova agora, 2-1. E se deu mal bem no finalzinho do jogo também. Entendeu? Né? Então, acho que o Inter já tinha que dar uma mexida, mas eu não abro mão disso, não. E outra coisa, hein? Eu acho que o Inter vai ser campeão da Série B. Campeão ainda, será? Acho que vai. Tá certo. O Juventude deu uma não vai aguentar. Deu uma pane, nem Juventude, nem Guarani, esses dois não vão aguentar. Esses dois vão fazer um retorno muito ruim. Pode esperar aí. Quem vai... o Inter, o América Mineiro, o Goiás, o Vila Nova, o Criciúma pode entrar nessa briga. Esses times têm mais sustentação. Eu acho que nem Juventude, nem Guarani. Vamos fazer o sorteio, então, da linda camisa oficial do Criciúma Esporte Clube no oferecimento das nossas parceiras. Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma Esporte Clube. Muito presente legal para você presentear um amigo, né? Uma pessoa que você gosta nas datas especiais, algum artigo, né, do Criciúma Esporte Clube. E também da nossa Embratex, que está aqui atrás também. A Embratex do nosso Beto, que fornece, que faz, como eles dizem na campanha publicitária, faz e veste a camisa do Tigre. E é essa aqui, ó. Essa é a camisa, número 9. Lucão. Camisa do Lucão.
Então, ele caiu nas graças aí do torcedor. Então, mais do que nunca, vai ser bem legal para quem ganhar essa camisa. O Reginaldo vai tirar aqui, dá uma mexida aí, Reginaldo, e tira um nome aí, são muitas participações, então quem ganhar tem muita sorte, porque é muita participação mesmo. A gente não contou, mas é muita coisa mesmo, e já saiu o nome aqui tirado pelo Reginaldo. É o sortudo, quem ganhar a camisa vai pegar onde, Reginaldo? A partir de amanhã, lá na Rádio Eldorado. A partir de amanhã, horário comercial, aliás, até 5h30 da tarde no máximo, tá? Não adianta chegar entre 5h30 e 6, muita gente sai do trabalho, acho que é porque a gente está no ar até mais tarde, que fica a gente lá. Mas a camisa, ela fica na recepção, né? Isso. Fica com a Silvia Bortolato, então a Silvia ela fica lá até 5h30 da tarde. Então você tem que chegar até 5h30 da tarde para pegar. Ele é o Albino. Ele é o Albino do Centro. Ele que trabalha até como freelancer nos jogos, né? Eu sempre vejo o Eliel, ele fica lá nas catracas lá. Ganhou também a camisa oficial Eliel do Criciúma Esporte Clube. Ele que é nosso telespectador frequente aqui do Papo de Bola e nosso ouvinte também da Rádio Eldorado. Eliel Albino vai lá na Rádio Eldorado durante essa semana em horário comercial. Semana Náutico para o Criciúma, Reginaldo. Semana em que o Vink tem tempo para preparar o Criciúma e para os jogadores também se recomporem para esse jogo. Tem tempo, é uma semana importante. Primeiro eu vou deixar mais uma vez o convite aqui para os conselheiros, né, participar amanhã da votação. Eu acho que é um momento importante do clube. Os conselheiros, né, o conselho deliberativo é muito importante para reger, né, os destinos do clube, da associação. Então é muito legal, tomara que a presença seja muito boa. Amanhã a primeira chamada às 19 horas e a segunda às 19h30 lá na SIC. Então quem tiver direito a voto, né, seria bem legal participar desse projeto ou dessa eleição. A semana é importante, né, Zanini? O Criciúma tem uma ausência, né, o Dodi está fora pelo terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade aí do Edson Borges voltar, porque me parece que ele já estava na transição. O Rafael eu acho muito difícil. Então o Vink vai ter um tempo aí até quinta-feira, mais ou menos, que o Criciúma joga sábado, ele é em Recife, o time deve viajar na sexta-feira, então ele tem um bom tempo aí para colocar em prática, né, alguma coisa, para começar a dar um ajuste melhor, principalmente do meio para frente. E é aquela história, o campeonato é difícil, é equilibrado, mas o Criciúma tem condições. Ô, Reginaldo, e o Criciúma tem tudo para jogar na formação, pelo menos eu acho que é nessa linha que tu sempre defendeste, né? Que é mais um meia, pelo menos pelo que falou o Vink, né? Ou seja, tira um atacante e acrescenta Não, mas ele não vai jogar assim, não. O Ricardinho. Não, ele vai jogar... Ah, tá, porque daí sem o Dodi ele coloca o Ricardinho. Então ele não dá mais consistência. Vai jogar com Caio Rangel, Lucão e Silvinho. Acho que vai jogar com Ricardinho, Jocinei e Barreto. Ah, Ricardinho, Jocinei e Barreto, então. Acho, então né? ainda não é aquele, de repente, um meia a mais. E eu também queria ver, sinceramente, eu queria ver um 4-4-2 aí, mas é a convicção do Vink, tá dando certo, estamos ganhando, tá tudo bem. Obrigado pela sua audiência, o Papo de Bola volta na próxima semana e a gente conta com você aí na Semana Esportiva também, na Rádio Eldorado, onde eu trabalho, o Reginaldo também, acompanhando sempre o Criciúma Esporte Clube, onde quer que ele jogue, onde quer que ele esteja. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos nossos parceiros aqui do Papo de Bola e até a próxima semana com tudo e tomara repercutindo a vitória do Criciúma fora de casa diante do Náutico. Boa noite, boa semana a todos. Papo de Bola. Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos, Bistec Supermercados, Colina Volkswagen, Faculdades Exucre, Embratex Esportes, Hereditário Moda Masculina e Tigre Maníacos.